Gente, a gente vai continuar aqui a gravação e a gente fez a parte 2 do capítulo 20, né? Que é a aula 7. Então, aula 7, capítulo 21, primeira parte, né? E a gente vai falar sobre o capítulo 21, né? É, então, vamos lá. Quando ficar pronto, né? A primeira aparência da espécie de Homo foi por volta de 2,4 milhões de anos, né? Na verdade, mudou um pouquinho isso. A gente tem evidências de que talvez de 2,85, né? Um pedacinho de mandíbula, né? E ferramentas foram encontradas mais cedo, né? 2,6, talvez 2,7 milhões de anos, né? Mas entre 3 a 2,5, e mais próximo de 2,5 do que 3, a gente começa a ver bastante uso de ferramentas e os crânios e fósseis que estão não são mais australopitecos. Então, né, muda os dentes, né? Os incisivos os caninos voltam a ficar maior e os molares começam a diminuir, né? E ao mesmo tempo o esmalte deixa de ser tão grosso, né? Isso aí talvez seja porque a gente está processando a comida com ferramentas ao invés de usar os dentes, né? Outra coisa também que é interessante é de que os dentes, eles têm marcas, eles estão comendo frutas e folhas, né? Nos australopithecus. E aí, no gênero Homo, eles começam a ter alguma coisa que está gastando os dentes fazendo buraco neles, né? Ou eles estão comendo raízes com pedacinhos de terra, né? E aí pedrinhas, né? Ou, né? Hienas, esses animais que estouram dentes na boca, né? Mordem ossos, né? Eles também têm é, esse tipo de atrito que o osso é uma coisa quase tão dura quanto o dente, né? O dente tem um esmalte, né? Mas mesmo assim eles são próximos de dureza. Então estraga bem os dentes. Se você tentar quebrar ossos com os dentes, né? É, a primeira aparência da espécie Homo, então, surge por volta de 2,4 milhões de anos e coincide com o aparecimento de ferramentas. Tem uma grande coleção de espécimes de localidades diferentes, que são conhecidas como Homo habilis. E hoje em dia a gente divide Homo habilis em Homo habilis e Homo rudolfensis. Além de ter um cérebro maior, essas espécies de Homo tinham um rosto mais achatado e dentes um, menores do que os australopithecus. Tinha um rosto mais achatado e dentes menores. Isso aí se supõe que o gênero Homo incluía mais carne na sua dieta do que os australopithecus. Então, lembra daqueles desenhos lá do Batênis? Provavelmente eles se aplicam a Homo e não aos australopithecus, né? Agora, aqui a gente tem uma, uma número de espécies, né, e o tamanho da área, né? Basicamente o que significa é que o número de espécies por unidade de área, ela é desculpe, é, do Y, né, no primeiro gráfico, a gente tem, no gráfico de cima, a gente tem a área de uso, né, o território, né, a área de uso de hominoides asiáticos, tipo, né, o gibão e o orangotango, né? Então, colobídeos, né? E cercopitecídeos, né? Colobídeos são vegetarianos, né? Cercopitecídeos comem fruta, né? Os dois são da família Cercopithecidae, né? Só que os colobinos, eles são frugívoros, né? Não, desculpa, eles são folívoros. Os Cercopithecidae, eles são mais frugívoros, né? Agora, os hominoides africanos, eles são um pouquinho mais carnívoros que os hominoides asiáticos, né? Comem fruta, mas também comem
lagartixas e ratinhos, o ninho de ratinho que eles encontram, eles comem os filhotinhos, né? Então, suídeos são mais onívoros do que os cercopitecídeos e o resto. Então, porcos comem muito mais matéria orgânica de origem animal, né? Do que os homiloides e os cercopitecídeos, né? Os ursos comem mais carne ainda, né? E veja, a área deles tende a ser maior, porque numa área pequena, você come muito mais fruta do que se você precisa subsistir de carcaças de animais que você encontra no caminho, cobras e assim por diante. Os porcos matam e comem cobras, né? E aqui a gente tem o gênero Pantera, né? Ou seja, leopardos, leões e tigres, e a área deles é enorme. Então veja, quanto mais carnívoro, menor, né, maior é a área que você precisa de uso, né? E provavelmente nossos ancestrais tinham áreas de uso bem menor, né? Então aqui a gente tem a área, assim, o número de espécies, né? E o que é interessante é que os carnívoros são menos diversos, ó, do que os primatas, né? Por quê? Porque como eles precisam de áreas grandes, né? Então, o número de espécies que dá para empacotar no meio ambiente não é o mesmo que a gente consegue com primatas. Tudo isso aí sugere de que os nossos ancestrais, pelo menos os australopithecines, eles eram mutantes na natureza, né? E tinham um uso da natureza que era algo entre os primatas modernos e no máximo, os porcos, os suídeos, né? Bom, aqui a gente tem o Lick pai e o Lick filho, né? É o Richard Leakey é o filho, né? O Louis Leakey é o pai, né? Eles estão estudando fósseis juntos, né? E né, o que eles descobriram, né? É que a transição de Australopithecus para Homo, você tem uma encefalização crescente, uma redução da dentição. Eles identificaram Homo habilis, né? E por quê? Porque eles perceberam que enquanto que os africanos tinham 400 centímetros cúbicos de cérebro, os Homo habilis tinham entre 600 a 800. Então o cérebro chegava a ser o dobro do tamanho, né? E simultaneamente os dentes eram menos robustos, né? Principalmente o Homo habilis coexiste com os Australopithecus robustos, né? Então a diferença deles é muito grande. Então, aparentemente, ou Australopithecus aparensis ou africanos, ele deu origem a duas estratégias. Um, gênero Homo, use ferramentas e coma carcaças. E dois, os robustos, né? Um, coma mais planta e fique com mandíbulas maiores, né? E dessas estratégias, no final das contas, a nossa estratégia deu mais certo, tá bom? Então, essa mudança de clima, né? Ou você é um carnívoro oportunista, come qualquer que tiver, ou você fica cada vez mais vegetariano, né? Então, aqui a figura do espécime do holótipo de Homo habilis, né? E para criar essa espécie Homo habilis, em 1964, ele teve que definir o gênero Homo. Isso provocou uma forte reação. Então, por isso que até hoje tem pessoas que falam de Australopithecus rhodophensis e Australopithecus habilis, né? Não aceitaram a redefinição do gênero Homo. O que o Leakey falou é de que se usa ferramentas a gênero Homo, né? Então ele redefiniu o gênero Homo, né? E tem gente que não gostou disso. Bom, aqui eu queimei 1470 e 1813, né? Em cima e embaixo, né? Aí em cima é o 1470, que hoje a gente sabe que é o Homo rhodophensis. E o 1813, que é atribuído ao Homo habilis, né? Mas na época eles descreveram como uma coisa só. E é irônico, né? Porque o 1813 tem um cérebro de 60 centímetros cúbicos. E o 1470 tem, ó, Kenya National Museum, KNM, of Natural History, NH, né? É um 1470 e 1813. O 1470 tem um cérebro de 800 centímetros cúbicos. Isso. Cérebro de Homo erectus, pelo menos inicialmente, isso convenceu o pessoal de que era gênero Homo, né? Então aqui a gente tem uma reconstrução do 1470, né? Eles têm a parte de cima, né? Eles, né, estimaram como seria a parte de baixo, né? Que tem que combinar com a parte de cima, né? E normalmente está certo, né?
E aqui a gente fez a face baseado nisso, né? Se tivesse num ônibus, né, você provavelmente ia estranhar, né? Você, você olharia 2 vezes, porque tá diferente da gente. Na verdade, sugere cílio, né? Mas o cérebro é maior do que os australopithecus, né? O Homo habilis 62, o H62, acho que eu mencionei ele anteriormente, ele tem brações gigantes. E é como a gente falou, os cientistas não gostam muito dessas reversões, né? Mas isso aí, comparado com a época, hoje em dia a gente aceita mais de que houve mosaico, né? E aqui a gente tem os macacos africanos, né? Em triângulos, né? Então essa aí é a curva da regressão. Aqui a gente tem Homo sapiens em branco, né? E, e o em preto, coisa. E os fósseis, hominíneos fósseis, é, então, aqui, né? AL288, AL 2881, né? Seria a Lucy, né? E o OH62. E veja, o OH está próximo às proporções do fêmur e do rádio, né? É, fêmur, rádio, né? Então, o rádio é aqui, né? A base do dedão, né? Inclusive, para lembrar, eu penso, o dedão é a antena do rádio, né? E né, um, a una é que entra aqui, né, no úmero, e você tem essa parte aqui que é o nosso cotovelo, né? Um, um, as proporções do rádio e do fêmur, né, dos humanos, o fêmur é maior, né? E o rádio é menor, né? Então, por isso que a curva dos humanos está mais para cá. E nos símios está mais para lá. E a Lucy é parecida com a gente, e o filho da Lucy é parecido com os símios, né? Então, ele tinha um bração grande e uns pezinhos pequenos, sugerindo de que os Homo habilis subiu muito mais em árvore do que a própria Lucy. E aqui a gente tem o húmero e o fêmur, né? Então, o húmero, né? E o fêmur, né? A circunferência. E veja, de novo, o H62 está no meio dos símios e o AL2881 sugere que está na curva dos humanos, né? Então, o filho da Lúcia é mais a macacada do que a própria Lúcia, né? Agora, aqui a gente tem Homo habilis, né, e Homo rudolfensis, mostrando as diferenças entre eles. Isso aí te dá uma sensação de déjà vu com os os australopitecos robustos e os australopitecos africanos, é para dar mesmo, né? Porque depois de bastante tempo olhando os crânios, o pessoal começou a dividir em duas pilhas, né? E aí isso foi feito também com os Homo habilis e os Homo rudolfenses, né? Os Homo rudolfenses têm uma face larga e achatada. A face é mais estreita e não muito achatada nos Homo habilis, né? A caixa craniana é bastante grande, 800 centímetros cúbicos. E a caixa craniana dos Homo habilis é 600. Eles eram menorzinhos também. O tórax supraorbital é mais pouco acentuado. E já isso aí nos rudolfenses. Já nos habilis, o tórax supraorbital é marcado, você tem um sulco supratoral, né? E você tem uma escama frontal, né? Enquanto que, ou seja, né? Você tem um degrauzinho, né? E isso aqui está ausente, né? Vai liso para os australopithecus robustos. Aqui o crânio, por trás, ele tem uma essa borda, né? Que seria essa musculatura aqui, né? Mas lembra, os rodolfenses eram maiores e tinham um braço de macacão, né? Isso aí não é tão evidente nos robustos. Então, ó, esse aí é o KNM, Kenya Museum, Kenya Kenya National Museum, ER 1470, Kenya National Museum, ER 1813. Então, seria o tipo do Rodolfensis e do Homo habilis, né?
Bom, aqui o Omegaster está junto com Homo habilis e Homo rudolfensis. Então seria o terceiro grado, tá bom? Então, ó, esses aqui, Ergaster tem entre 1,5 e 1,8 milhões de anos, né? Esse aí é o Kenya National Museum ER3733. E Homo habilis de 1,9 milhões de anos, né? 1813 e o 1470, né? Então esses grandes são famosos, tá bom? Aí esse aqui é o garoto de Turkana, tá bom? Só para vocês saberem, né? Então veja, Homo habilis, Homo rudolfensis são os... Eles não são mais símios bípedes. Eles são onívoros, oportunistas e inteligentes, porque têm cérebros maiores, tá? Então, como que o Homo habilis incluiria Homo rhodopensis, o Homo habilis e, gente, sabe aquele crânio é, da idade da Lucy, que é considerado meio né, enigmático, né, do Kenanthropus platyops? Então, o Kenanthropus platyops, e ele tem um rosto que parece se você falasse que o Kenanthropus platyops é ancestral do Homo dolfensis, todo mundo acreditaria, né? Porque é muito parecido, né? Só que o cérebro do Kenanthropus platyops é de Australopithecus, né? Mas, né? Então, talvez, então por isso que eles botaram uma pergunta na frente, que Anthropus platyops talvez seja ancestral do Homo rhodopensis. É o Australopithecus garri, acho que eu tinha mostrado para vocês, só tem uns pedacinhos, né? Mas talvez seja, né, um ancestral de Homo habilis, né? Então, a gente não sabe. Rhodopensis e habilis a gente sabe sim. Que Anthropus a gente tem um crânio, garri a gente tem uns pedacinhos, então vai saber. Então, características gerais, eles têm muita variação. Eles às vezes parecem australopithecus, eles têm cérebros maiores e uma redução facial dental, né? O tamanho é muito variável, mas provavelmente entre 45 e 50 quilos. O cérebro excede a 600 e frequentemente chega a 800. E o índice de encefalização, né, é de 3,0, né? Lembrando que o chimpanzé é 2,1 e os australopithecus eram 2,3. 3 é bom, né? Os homo, no começo, são pouco conhecidos pós-cranialmente, mas algumas espécies indicam uma estrutura similar à dos australopithecus, ou seja, não corriam muito bem e andavam. Dificuldades de sua atribuição taxonômica torna difícil estimar o dimorfismo sexual, né? Mas provavelmente havia algum, porque existe muita variação de tamanho. O Homo é associado com o aparecimento de ferramentas e podem ter se tornado cada vez mais onívoros. Talvez eles comiam carcaças de animais que eles encontravam, né? E talvez eles procurassem. Então, existe o forrageamento por carcaças ativo, né? Não é oportunístico no sentido de, veja, esse aí é um elefante que morreu. Não, eles olhavam, viam os urubus descendo, saíam correndo, né? Chegavam lá e comiam, né? Então, eles buscavam ativamente carcaças, né? E o padrão de crescimento pode ter sido mais parecido com símios do que humanos, né? A variação é que tem duas formas, uma menor, mais grácil, do habilis, e outra é que ele tem alguma redução do rosto e do aumento do cérebro. Você tem uma maior, mais megadôntica, ou seja, com dentes australopitecos robustos e com braços bem compridos de macacão e cérebros maiores. Existe muita dúvida se eles realmente são monofiléticos e são aparentados, né? Então, quem entrou para os platyops e quem entrou para os sudofenses é uma proposta, e o Homo habilis seria outra, né? Bom, o que a gente sabe é que provavelmente de um desses, ou de alguma fóssil que a gente ainda não encontrou, surgiram os onívoros oportunistas inteligentes mais tardios, né? Seriam Homo erectus, Homo ergaster, Heidelbergensis e antecessor, né? Eles ocorreriam entre 2 milhões de anos antes do presente e, sei lá, o Homo erectus vai até uns 50, talvez 30 mil anos
na Ásia, na ilha de Java, por exemplo. Características gerais, o Homo é normalmente maior do que os Australopithecus e o gênero Homo inicial, né? Com cérebros, né? Então são o Homo do Plioceno, né? E os Australopithecus, com um cérebro indo de 800, né? O Homo Hodopens até 1200. Por isso, de que o índice de cefalização são maiores do que 3, lembrando que o chimpanzé é 2,1. O bipedalismo e o corpo reto estão bem estabelecidos. Mas os corpos, as cristas, né, sugerem que eles eram muito fortes, né, as cristas dos ossos, né? Então, e essa muscularidade, né, provavelmente se a gente conseguisse trazer do passado para o presente, né, os Homo erectus, eles poderiam competir em levantamento do peso, né? Porque eles provavelmente iam ganhar de qualquer humano moderno, né? Então não é muito esperto, mas consegue levantar um peso do chão e os dentes são menores. A tecnologia é mais extensa do que o Homo habilis ou Homo sapiens e provavelmente eles faziam muita coleta, é, caçavam talvez, e sem dúvida colhiam carne, né, de carcaças que eles procuravam ativamente. Dimorfismo sexual, quando conhecido, é substancial. Os padrões de crescimento estão mais próximos do ser humano moderno, né? Então, os Homo habilis e os primeiros, eles são mais intermediários. Variação. Os Homo no Pleistoceno é extremamente variável. Normalmente você tem uma tendência temporal para um cérebro maior, especialmente nas formas africanas e europeias. Na Ásia, não, ele conserva o mesmo tamanho. E tem um aumento da robusticidade na lineagem do Heidelbergensis da África. Por exemplo, o homem de Rodésia, né? As formas africanas são muito mais altas e lineares, com uma massa acima de 50 quilos, né? Os erectos tardios são maiores, mais robustos, mais que 60 quilos, do que o Homo ergaster, que a gente se propôs que talvez tivesse 52, 65 quilos. O heidelbergensis na Europa tem 155, 80. E frequentemente, por exemplo, em bode, petralona, ele deveria ter uns 2 metros de altura, né? E seriam muito grandes e robustos. Outras diferenças podem ser variação geográfica. Então, aqui onde a gente encontra eles, Homo, provavelmente é genomo, né? É coincidência, né? Em Homo a gente encontra o genomo, né? Mas a espécie a gente não sabe se é Habilis ou Rudolfensis. Em Quimeron a gente também não sabe. Em Cubifora tem Habilis e Rudolfensis. Em Olduvai tem Habilis e em Malawi tem uma mandíbula considerável, Rudolfensis. Em Starkfoiten, ou seja, na África do Sul, tem Habilis também, né? Então aqui a gente tem um crânio do Kenthropus platyops, que talvez seja o ancestral de Homo rudolfensis, né, de Malawi, né? Só tem um crânio, ele está muito moído e a gente não sabe se a gente reconstruiu o seu elite certo, né? Talvez ele seja só um afarense que foi deformado, né? Então vai saber. Agora, como que a gente vai saber? Mais fósseis. Bom, Australopithecus africanos e Homo habilis, então, o Homo habilis é como se fosse um, africanos, mas comendo sustagem, né? Para aumentar o tamanho do cérebro, né? Aqui a gente tem Australopithecus afarensis, Australopithecus robustus, ou talvez Paranthropus robustus, né? Por que tem todos esses nomes? Porque cada pesquisador enxerga a coisa de um jeito diferente, né? Então, Homo habilis e Homo ergaster, né? Então, isso aí são algumas reconstruções, né? Vejo que o afarensis o rosto projeta bastante para frente. Homo habilis e ergaster, o rosto está bem menor porque os dentes diminuíram de tamanho. Então, veja, o aparecimento de ferramentas no Olduvaiense por volta de 2,5 milhões de anos, e no Aqueoliano, né, 1,65,
machadinhas de mão, que são coisas que o erectus faz, mas o Homo habilis e rhodophensis não faziam, né? E Olduvaiense, né, é porque é encontrado no rio, né, na garganta do Olduvai, né? Então tá, ó, Ornithogonenses, há 6 milhões de anos atrás, né, talvez descendente dos Sahelanthropus, 7 milhões, deu origem ao Ardipithecus amidos, né? Ardipithecus amidos dá origem aos Australopithecus animenses, que deve ser um ancestral direto dos Australopithecus afarenses, né? Veja, dúvidas, dúvidas, dúvidas. Aí o Kenanthropus platyopus talvez venha desse ramo do Ardipithecus e talvez seja ancestral do Homo ou Kenanthropus rudolfensis, vai saber, né? Deus sabe, mas a gente, ó, Australopithecus africanos, aí talvez deu origem, ó, eles são de volta a 3 milhões de anos, deu Australopithecus garre, que vai saber se é um ancestral direto do Homo habilis. Tem muito pouco osso para saber qualquer coisa, né? Aí depois, os robustos talvez se originaram dos etiópicos, mas a gente não tem muita certeza, porque o etiópicos é muito mais antigo, e o robustos e o bosei podem ter se originado do Australopithecus africanos, vai saber, né? E o Homo ergaster deu origem ao Homo erectus, né? Mas ele continuou, o Homo erectus parou de desenvolver, ficou em estase, enquanto que na África eles vão ficando com um cérebro cada vez maior e dão origem ao Heidelbergensis. O Heidelbergensis dá origem aos sapiens e aos neandertais e provavelmente aos denissovianos, né? Então, ferramentas aparecem quando o gênero Homo aparece. O Australopithecus sediba é uma descoberta mais recente, né, 2010, né? E ele é bem legal, que é os Australopithecus, que tem cérebro de Australopithecus, tem 2 milhões de anos atrás, né? E tem 1,95 a 1,78, ou seja, cinzas, né? E pertence ao período Pleistoceno. A descrição da espécie foi baseada em 2 esqueletos faciais encontrados em Malapa, na África do Sul. O lótipo consiste de um macho jovem de 13 anos e o parátipo uma fêmea adulta com cerca de 30 anos. Os primeiros vestígios ósseos Australopithecus sediba apareceram em 2008, quando o filho do pesquisador Lee Berg encontrou uma clavícula. Então ele levou o filho para o campo e, ó, deu sorte. A espécie, segundo os autores da descrição, pode ser uma boa candidata à espécie de transição entre os Australopithecus africanos e Homo habilis, ou até mesmo ancestral direto de Homo erectus. É descrita como tendo braços longos, mãos curtas, uma pelve avançada, parecida com a dos erectus, e longas pernas que proporcionam a capacidade de caminhar e possivelmente correr como ser humano. Embora o fêmea e a tíbia estejam fragmentados, o pé possui características consideravelmente primitivas. Lembra que os Australopithecus têm a capacidade de, né, o dedão é aduzido, funciona como uma plataforma, mas ele é um pouquinho mais para o lado do que o nosso moderno e meio curvos, pode subir na árvore. A capacidade craniana de 420 a 450 é pequena, né? Mas o formato do cérebro parece ser parecido com os do Homo, né? Então, juntando tudo, é excelente como candidato. O único problema é que é de 2 milhões. Então, eles se juntam a uma multidão de bichos. Porque há 2 milhões de anos atrás tem o Dolphins, tem o Mabilis, tem o Erectus, né, o Ergaster, né, e tem os Australopithecus robustos, né, e aí no meio deles tem o Australopithecus sediba. Se o Australopithecus sediba fosse 3 milhões de anos, ou 2,5 milhões de anos, aí sim, né, 2,8 milhões de anos, aí ele pode ser ancestral de todos os homos, né. É, então, aqui é o crânio de 13 anos, a gente tinha falado aqui em cima, né, então entre 12 e 13 anos, né, bem conservado por 1,95 milhões de anos, e o Sediba, se ele pudesse ter sido, ó, o Homo habilis vem de 2,5. Se a gente tivesse encontrado ele não é de 1,95 milhões de anos, mas ó, o africano está aqui por volta de 3 milhões de anos. Se tivesse 2,5 milhões de anos, exatamente aqui seria o ancestral perfeito. Como ele coexiste com Erectus, Habilis e Rhodophensis, né, eles não botaram Rhodophensis aí, então a gente fica com um bicho que é provavelmente. A gente não mexe o time que tá ganhando, né? Então, se os Australopithecus sediba surgiram do africanos, eles continuaram existindo durante muito tempo,
mesmo depois de darem origem, ou algo parecido, deu origem ao Homo habilis e Homo erectus, né? Hã, então, hã, o Australopithecus sediba talvez seja o ancestral direto do o Australopithecus africano é considerado o ancestral imediato do gênero Homo, né? Mas talvez o Sediba, se a gente encontrar fósseis mais antigos, talvez seja intermediário entre os africanos e os Homo habilis erectus, tá bom? E veja, o Homo sapiens moderno, ele ocorre nos últimos, sei lá, né, 100 mil anos, né? Agora, veja, Homo erectus, né? Australopithecus afarensis, Salus e Australopithecus sediba. Australopithecus sediba tem penas mais compridas, né? Mãos menores, né? E várias características, né? Por exemplo, parte frontal do cérebro reorganizada, cérebro parece com o do Homo erectus. É um nariz ressaltado, o nariz da Lúcia é mais achatado. A Lúcia parece o símil, ele parece estar desenvolvendo, o Sediba está desenvolvendo o nariz do homem moderno, né? Os dentes menores e músculos mastigatórios menores, né? Esse aí parece os Homo erectus. Quadris mais estreitos, como os humanos, pernas mais compridas, mãos prenses. Quanto que o tamanho reduzido do cérebro, ossos malais compridos e soltados, cúspides molares primitivas, tamanho reduzido do corpo, membros superiores compridos, ossos calcâneo primitivo, isso aí sugere o Australopithecus, tá bom? Então, ele tá fantástico como intermediário, né? É uma espécie em transição. O terreno de Malapa é super perigoso, né? Se encontra numa encosta alta de uma campina, né? Há 2 milhões de anos, a água infiltrava-se através das cavernas subterrâneas, dando origem a fontes na superfície em épocas úmidas. No período seco, os animais em busca da água entravam nas cavernas e acabavam caindo em poços ocultos, né? Então, né, lembrando para vocês, né, você tem esses abismos, né, que quando o teto da caverna cai, aí você forma esse túnel, assim, né? Aí você cai numa caverna lá embaixo, né? As ossadas de Malapa tinham se acumulado e talvez sejam bichos que caíram nesses buracos, aí se arrastaram aqui e morreram, foram arrastados pela água, né? Então, esse tipo de terreno é conhecido como karst, né? Era fundo de mar, né? Aí acumulou foraminíferos, né? Deu origem ao calcário, né? E o calcário com a chuva, ele parece queijo, né? Ele vai fazendo um monte de buracos que são as cavernas, né? Por quê? Porque a chuva absorve dióxido de carbono no ar e forma um ácido, né, é, carbônico, né? E carbólico, né? E aí ele corrói o calcário, né? E aí, aí vai fazendo buracos, né, e vai gerando rios subterrâneos, né, que passam pelas cavernas e conectam, né. Então aqui os dois, né, o macho e a fêmea, né, ossadas da Malapa, né, a mulher adulta à esquerda e o menino à direita. Talvez fossem parentes próximos, pois morreram na mesma época. Os ossos da mão revelam que a mulher conseguia juntar o polegar e os dedos com facilidade. Com tal capacidade de prenso, ela podia usar ferramentas, né. Então aqui a gente tem, né, é um campo apinhado, né? Porque você tem, depois de adipíticos, anamenses e aparências, né? Que entrou para os platiops, a gente tem africanos, a gente tem etiópicos, né? A gente tem robustos, a gente tem bosei, então tudo bem. Isso aí pode ser o quadro dos robustos, né? Australopithecus sediba pode ter dado origem aos Homo, né? Então aqui a gente tem rodolfenses, habilis, erectus, neandertais e o pessoal que descobriu propôs que dá origem direta ao erectus, né? Vai saber, né? Porque um, a concepção hoje mais aceita é que o Homo habilis gerou o Homo erectus, né? Eles estão dizendo que foi direto e esse aqui talvez fosse um ramo paralelo ao habilis e o rodolfensis. E aqui tem uma mandíbula de Haddad, 2,4, 2,5 milhões de anos, que eles colocam como se não habilis, né? Então, a gente tem uma mandíbula em Haddad que sugere que os habilis são bem antigos, que é o Australopithecus sediba, né? O macho e a fêmea, né? Lembrando que aí a gente faz a reflexo e a gente aí tem os dois lados, né? Um, então, né? Agora, além disso, a gente tem o Homo naledi, é uma espécie extinta do tribo Hominini,
uma nova espécie de hominídeo que foi anunciada em 2015. Então, ó, aquele é 2010, esse é 2015. E tem características de Australopithecus, pode ser a espécie mais antiga do gênero Homo. Foi descoberto dentro das cavernas de Naled, né, na caverna Rising Star, sítio a 50 quilômetros de Johannesburgo, né. A descoberta, feita em 2013, foi anunciada em setembro de 2015. A espécie é caracterizada por ter estatura e massa corporal semelhantes às populações humanas de pequena estatura, mas com um pequeno volume endocranial semelhante aos Australopithecus. Eles encontraram 1.550 ossos pertencentes a 15 indivíduos e foram encontrados durante a investigação inicial, e a equipe da escavação acredita que mais serão encontrados. Então, Homo naledi, a new species of genus Homo from the Naledi Chamber, South Africa. E o que é interessante, esse Homo naledi, o, é, ligaram para um pesquisador e falaram, aí ele pegou o osso e olhou, aí foi para casa do amigo, e eles olharam o osso e ligaram para o National Geographic, né? E abriram uma caixa de cerveja, né? Porque eles tinham uma nova espécie de gênero Homo. Eles ligaram para o National Geographic, explicaram que eles tinham, e o National Geographic falou que ia dar dinheiro para eles explorar. Então eles aí abriram uma página, esse aí provavelmente foi o fim de semana mais magnífico da vida deles, né? Então aqui é a caverna de Naled, né? Então na verdade para chegar é difícil, né? Perigoso, né? Porque tem esses abismos, né? Você tem que descer e depois você tem que passar pelo o arrastão do super-homem, né? E ele, o teto da caverna quase encosta no chão, né? Então esse buraquinho, né? Ele tem 25 centímetros. Então para você atravessar aí, primeiro, não pode ser grande. Eu, por exemplo, ia estar lá pelos 100 quilos, né? Então, o que eles fizeram para explorar isso? Eles entraram em contato com pessoas que subiam e escalavam montanhas, né? E principalmente pessoas que já tinham experiência em cavernas, né? Mas depois tem um grupo de biólogos que eles são alpinistas, né? E eles gostam de explorar cavernas, porque frequentemente você acha que chegou no final de uma caverna, né? Mas se você explorar as paredes, talvez você encontre um túnelzinho que leve para uma outra sala, né? Foi o que aconteceu aí, né? Então o pessoal conseguiu passar por esse Superman Crawl, né? E aí eles chegaram nessa área que tem a Costa do Dragão, né? Dragon's. E aí você chega na sala do Dina LED. Aí eles conseguiram, com o dinheiro do National Geographic, pegar um monte de alpinistas pequenininhos, muitas mulheres, né? E que eram as únicas pessoas que conseguiam chegar lá. E aí eles cavocavam lá, né? E tiravam, né? Quem ajudou eles foi o pessoal que fez a descoberta, que por coincidência eram alpinistas e gostavam de explorar cavernas, né? Mas eles juntaram o maior número de pessoas do mundo todo para poder botar as mochilas nas costas, irem para lá, catarem e trazerem de volta, né? Tinha 1.500 indivíduos lá, né? Então aqui a gente tem, né, a câmera de NALED, né? E a área de escavação, né? E aqui um pouquinho né, a, a, a estratigrafia da área, né? Então, você tem muitas rochas diferentes, mas onde estão os ossos tem 1,95 milhões de anos, né? Que os ossos foram encontrados, né? Então, né, 1.500 ossos, pelo menos, eu esqueci agora o número de indivíduos. 15 indivíduos, é o número mínimo, né? Podia ter sido mais, né? Mas cada vez que você encontra um fêmur esquerdo, você tem que propor uma outra pessoa, né? Tá bom? Porque uma pessoa só não tem um fêmur direito e dois, três, quatro, cinco, seis, desculpe, seis esquerdo. Um fêmur esquerdo e dois, três, quatro, cinco, seis fêmurs, né? Esses são de outras pessoas, né? Por isso que eles estimam quantas pessoas tinham, né? Então aqui tem Homo habilis, dentes grandes, molares maiores atrás, né? Um occipital redondo, não tem um tórax traverso, tem um cérebro pequeno, 600 e crânio grosso. Aqui Homo erectus, né? Crânio grosso,
pequeno a médio tamanho do volume do cérebro, o occipital flexionado, tem um tórax transverso, dentes grandes, molares, varia, né? Aqui o Homo floresiensis, né? Um, crânio grosso e pequeno volume de cérebro, né? É um occipital flexionado, né? Não redondo como o Homo habilis, pequenos dentes, molares ao diminuir para o lado de trás, né? E aqui o Homo naledi, flexionado, como erectus e floriensis, né? Grosso, como todos eles, né? Olha, grosso, 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 fino. Eu tinha falado, né? E cérebro pequeno, como Homo habilis, né? E dentes, na verdade, o cérebro é 450 centímetros, como ser menor do que o Homo habilis. E que mais? Dentes pequenos, molares aumentam para trás. Isso aí parece Homo habilis. Então, o Homo naledi, ele é legal como um intermediário, né? Entre o ser humano moderno, né? E os erectus e os Homo habilis, né? O único problema do Homo naledi é de que ele é mais recente que a mão, né? Ó, excelente mão, que é o crânio, né? Que é as mandíbulas e os dentes, né? Aqui o pé, né? O pé bem modernoso, né? Então, características humanas modernas. Ah, a forma do crânio na LED é bem avançada. Agora, o cérebro é metade do ser humano moderno, né? As mãos são versáteis, né? Que sugere que usavam ferramentas, as pernas são compridas, né? E os pés são em forma de humano moderno. E as características dos australopitecos são ombros primitivos, as, a pelve lembra um pouquinho a, e a própria coluna lembra um pouquinho os australopitecos. E os dedos são um pouquinho curvos, isso aí lembra os australopitecos, né? Então, onde que fica o Nalete? O Nalete está por volta de 2 milhões de anos atrás. Então, gente, que zona! Então, no fundo, né, que é Ardipithecus dá origem talvez ao Rolentogronensis e Ardipithecus cadáver ramidos, né? Isso aí dá para você botar numa fileira. Então, ó, isso aí é o grado 1, né? Os primeiros hominídeos, né? Depois os australopitecos, aí lembra que os chimpanzés são um ramo paralelo, né? Então eles não coube, aí eles botaram meio mas eles da hora de chimpanzé e o bonobo aqui. Volta de 1 milhão de anos, né? Então, veja, os australopitecos é um arbusto, né, que você tem anamenses e talvez se origina de Pithecus, né? Mas anamenses, afarenses, africanos, garre, sediba, tá bom? E quem foi para esse lado são os etiópicos, parantropos e robustos, né? E finalmente você tem Homo naledi. Então, o ideal seria se Sahelanthropus deu origem ao Horin, que deu origem a Ardipithecus, que deu origem a Farensis, que deu origem a Africanos, que deu origem a Sediba, que deu origem a Naledi. O único problema é de que eles coexistem. Naledi coexiste com Sediba, né? E com os robustos, e com Homo erectus coexiste com Rhodophensis e com Abris. Então é uma zona, né? Você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis espécies coexistindo ao mesmo tempo e você fica com vontade de perguntar para eles, ó, prestem atenção, quem é o nosso ancestral? Levante a mão, né? Porque a gente está com dificuldade de ver quem que era ancestral, né? Então, o padrão é muito mais complexo e tinha uma profusão de espécies, isso gera uma radiação adaptativa. Então, de água eles estão explorando, né? Homo erectus, na Ásia, eles ficam mais ou menos parados, mas na África eles dão origem aos heidelbergenses, que provavelmente é ancestral de Neandertais, né? O Homo floresiensis, ele talvez seja um erectus, ou talvez seja uma coisa mais antiga, né? Então, no fundo, a evolução foi uma evolução de radiação adaptativa, enorme quantidade de espécies, muitas coexistindo temporalmente e geograficamente, né? Então, boa parte da história da Terra foi uma história da Terra-média, né?
Middle-earth, né? E do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis, né? Tem várias espécies, né? Anões, hobbits, o- os elfos, os seres humanos, os orcs, os trolls, né? Todos coexistindo, né? Um, 6 espécies. Então, você teria uma sensação de Senhor dos Anéis quando você andasse por ali, né? Na Terra naquela época, né? Por volta de 2 milhões, né? Então, no começo do Pleistoceno. E aqui a gente tem uma revisão, né, do genoma, né, da África e focaliza num crânio que eles encontraram, que eles chamaram de Homo galteguensis espécie nova, né? Então, isso aí em 2010. Deu o maior quebra-pau, porque as pessoas não sabem se aceita ou não, né? Aí, Haile Selassie, né, Haile Selassie, né, ele, ele é um antropólogo, né, que foi aluno do Tim White, né, que trabalha na Etiópia, e é responsável pelo museu lá. E ele encontrou o Australopithecus derimeida, então você tem um pedacinho aqui, né, da maxila, se não me engano, né, e ele também achou a mandíbula, né, e é uma espécie de primata fóssil da família Hominide, né, hominíneo, seus restos fósseis foram encontrados em Afar, na Etiópia, né, e são entre 3,3 a 3,5 milhões de anos. Ou seja, Deri, Dei, Remeda e afarenses coexistiram entre 3,5 a 3,3 milhões de anos, né? Um, e a afarense não estava sozinho. Você tem o que entrou para os platiópos, mas é muito enigmático. Mas Dei, Remeda sugere que realmente a Terra-média começou antes, né? Começou nesse período entre 3 a 4 milhões de anos, né? E que várias espécies de hominídeos coexistiam no mesmo tempo, período de tempo, na mesma região geográfica, né? Ah, agora, outra coisa que também foi interessante, isso aí foi uma descoberta do Luiz Mickey Toget. Não está no livro, porque são coisas que foram publicadas posteriormente, né? Esse aqui é um artigo lá na Nature, né? E aqui a gente tem um crânio de Homo erectus de 1,55 milhões de anos, né? Então, Kenya National Museum IA 42700, né? Homo erectus. E na mesma caverna, uma maxila KNMER 42703, Homo habilis de 1,44 milhões de anos. Gente, então isso é F, G e H, né? Gente, um suposto ancestral não pode ser encontrado no registro fóssil depois do seu suposto descendente. Então, se o Homo habilis ocorre depois de Homo erectus, ele pode ser descendente de Homo erectus, mas ele não pode ser ancestral do Homo erectus. Então, uma habilis coexistiu com erectus. E aí você fica com a vontade de virar para todo esse bando de postos e falar: gente, não estou entendendo nada, quero que o verdadeiro ancestral levante a mão, né? Porque senão a gente nunca vai descobrir, né? Que nem eles encontram algum, né? Alguém pichou alguma coisa contra o diretor da escola, aí junta todos os meninos e fala: quem foi que falou isso? Porque eles nunca vão descobrir, né? Então, se o menino ou a menina levantar a mão e falar, fui eu, eles nunca vão saber, né? Bom, aqui esse crânio foi comparado com o crânio da mesma época, o H9 de Odubai. E veja que interessante, o H9 de Odubai é muito maior. Então, se esse KNN 42700 for uma fêmea e o OH9 for um macho, o dimorfismo sexual é semelhante ao do gorila, tá? Vai saber, né? Você precisa de mais fósseis, um monte de fósseis, mais localidade para realmente ter uma ideia, né? De quanta variação tinha dentro de uma população, né? Aqui, a indústria oduvaiense é associada ao Homo habilis rudolfensis a partir de 2,6 milhões de anos. Então, aqui a gente tem o Homo habilis de Cócoras, né? Ele está quebrando pedras e gerando as ferramentas. E a gente vai falar no capítulo posterior sobre essas ferramentas. Então, não vou gastar muito tempo neles. Agora, veja, ah, os
Ah, os fazedores de ferramenta oportunistas, né, ah, tardios, eles deram origem aos herbívoros dominantes e colonizadores tecnológicos, né. Herbívoros dominantes, porque quando a gente aprende a fazer agricultura, a gente corta a floresta, planta milho, trigo, o que que seja, e aí a gente bota para correr os animais e a gente come o produto nós. Então nós somos os herbívoros dominantes, né. E se aparecer um elefante, a gente faz um buraco para ver se a gente mata o elefante, porque o elefante pode comer tudo que a gente plantou, né. Então a gente se torna um herbívoro dominante, a gente caça elefantes, caça rinocerontes, caça os hipopótamos para poder deixar a nossa plantação em paz, né. Então esses seriam os seus colonizadores tecnológicos e herbívoros dominantes, né. Homo sapiens, incluindo Homo neandertais e sapiens, né. Então lembra, os primeiros, hã, hominíneos, os símios bípedes da savana iniciais, os bípedes símios da savana, tardios, os primeiros, onívoros oportunistas, né, que usam ferramentas, os tardios, né, que usam ferramentas, né, e aí finalmente os colonizadores tecnológicos, é o grado 6, né. Então, pensando em grados, né, não são clados, são grados, né, porque a gente talvez esteja reunindo indivíduos que não são aparentados, né. Então, aqui são as características gerais, as formas são grandes, essas são mais de 60 quilos, tem um crânio grande, o índice de cefalização é maior do que 5, então cérebro de 1500, né, e é do tamanho do cérebro de homens modernos, o bipedalismo, a bipedia é completa, hã, você pede superestruturas cranianas, como tórax supraorbital e assim por diante, com redução facial e dental. A gente usa ferramentas, então a gente não precisa ter dentes gigantes. A tecnologia é muito mais complexa, módulo 3, 4 e 5, e o dimorfismo sexual é reduzido, os parâmetros de vida são idênticos ao nosso, ou muito parecidos. Eles toleram um monte de habitats, de geleiras, tundra, né, como o Neandertal, né, e florestas e desertos, e assim por diante. E eles têm bastante onivoria, né. Um, a variação é enorme, né. Realmente é o ancestral comum das formas mais tardias e apresenta algumas características primitivas, e semelhantes ao Homo erectus, ele é mais robusto, né. Neandertais é o mais derivado, né, se adaptando ao clima frio, né, e em proporções do rosto, do corpo e da massa do corpo, era maior, né, 55, 70 quilos, e a postura, a locomoção, né, perninhas curtas e braços curtos, né, mas corpo grande, né. Os sapiens, hum, iniciais, eles frequentemente eram grandes e robustos, mas eles começam a ficar cada vez mais variáveis e gráceis, né, e espalhados, né, alguns variando entre 35 e 70 quilos, e se espalham pelo mundo, com muita complexidade tecnológica e cultural. O dimorfismo sexual é alto nas primeiras formas, para todos os táxons, mas é reduzido nos sapiens posteriores, né. Então aqui alguns, né, ah, Cro-Magnon, né, o Neandertal, o Heidelbergensis, né, da Zâmbia, né, o esse Neandertal é da Europa, né, em Roma e Itália, né, e esse Cro-Magnon é da França, né, Homo erectus aqui, Sangiran, né, da Indonésia, Java, né. Então esses aí seriam os mais recentes, né. Claro que naqueles grados, esse aqui seria o grado 5 e esse aqui seria o grado 6, né. Então, olhando aqui, do Omegaster provavelmente se origina esses grado 6, né, então Australopithecus faparensis, africanos, Homo rudolfensis, ou talvez quem entrou para os rudolfenses, Australopithecus etiópicos, que talvez é ancestral do robusto e do bonsai, Homo habilis, né, e o Homo rudolfensis, e um deles é a origem ao Omegaster, né, ou talvez ele veio direto do Sediba. Ó, veio dúvidas, a gente não sabe. Então, as perguntas chaves é: quão forte é a evidência de que tem 2 espécies
do gênero Homo. É, mais ou menos forte, né? Pois você tem duas formas. Uma forma grande, braços bem grandes, dentes bem robustos, parecem uns dentes australopithecus robustos, braços gigantes de um símio, né? E um cérebro grande como erectus, né? Rodolfense. E depois uma forma mais grácil, né? Com cérebro menor, mais intermediário de tamanho, com esse cérebro grande e o cérebro dos australopithecus é menorzinho, mais grácil, né? Um habilis. E conforte a evidência de que essas espécies podem ter sido ancestrais ao Homo. Então, eu diria que sim, pois elas fazem, elas aparecem junto com as ferramentas, elas têm mãos que parecem ser hábeis, e eles estão no lugar certo para darem origem ao gênero Homo, pelo menos é aquela mandíbula que a gente encontrou, é, for realmente Homo habilis, né? Então aí ele está bem posicionado para ser ancestral de todos, inclusive os Homo habilis que coexistem e aparecem depois do sedimento de Homo erectus, tá? É confuso, mas, né, mais fósseis talvez ajudem a gente a mapear direito o que aconteceu, né? Que lições a gente pode ter dessa relação complexa evolucionária que aparentemente está sendo descoberta no genoma? Essa estratégia do genoma, de usar ferramentas e achar oportunisticamente, deu certo, gerou uma radiação adaptativa. E que mudança na estratégia de subsistência pode ser consistente com a mudança das proporções entre Australopithecus e Homo? Bom, o genoma começou a usar ferramentas para usar carcaças de animais, isso aí deu maior sucesso, tanto que o cérebro aumentou, porque se você tem mais energia, o cérebro gasta muita energia, né? Então, ele gasta, tipo, né, uma parte considerável do seu metabolismo basal é realizada pelo cérebro, né? E um quilo de cérebro é equivalente a 9 quilos de carne, né? Em uso de e tem muitas situações que ter 9 quilos de carne a mais, de músculo, vai ser mais vantajoso do que ter 1 quilo a mais de cérebro, né? Então, esse cérebro tem que fazer alguma coisa para se sustentar. Ele não pode ficar passeando por aí e sendo carregado pelo resto do corpo. Se ele sabe fazer ferramentas e caçar isso e aquilo, aí ele consegue energia para alimentar aquele cérebro maior, né? Então, deve ter tido uma mudança de estratégia alimentícia, né? E, né, então parece que os australopithecus dão origem a duas estratégias. Ficar cada vez mais vegetariano e com mandíbulas gigantes. E dois, coma carne, coma gordura, comer de tudo. Use ferramentas para cutucar tudo, né? Aí, né, você consegue se alimentar um cérebro gigante. Então, o próximo capítulo vai ser o capítulo 22. Mas a gente fica por aqui, né? Então a gente está terminando o capítulo 21, né? Deixa eu voltar lá. E vamos para a gravação, né? Bom, meu computador está lento. Acho que eu tenho que desligar ele e ligar ele de volta de novo, né? Que quando ele começa a fazer isso, eu posso arriscar perder a gravação. Ai, meu Deus, né? Ah, de novo, vamos lá. Bom, tá devagar, né? Eu preciso parar essa gravação aqui. Bom, mas era isso que eu queria falar nesse momento aqui, né? E quando isso aí começar a responder, né?
Aí eu vou interromper a gravação. Finalmente, iuhu! Né, vamos interromper essa gravação.